Provérbio 29, versículo 1. O homem, acho que as traduções vão mudar um pouco, mas é a mesma coisinha. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. O homem que ama a sabedoria alegra seu pai, mas o companheiro de prostitutas despediça a fazenda. O rei com juízo sabem a terra. O rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. O homem que lisonjeia a seu próximo arma uma rede aos seus passos. Na transgressão do homem mau há laço, mas o justo canta e regozija-se. Amém? Podeis assentar, irmãos. O versículo de número 2 é um que a gente sempre repete, né? Quando o justo se engrandece, o povo se alegra. Algumas traduções, quando o justo governa, né? O povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. E eu gostaria de rapidamente nos dar aqui uma oportunidade de também trazer para nós, porque todas as vezes que nós lemos esse versículo, nós direcionamos ele até mesmo para a política, né? E não deixa realmente de ser utilizado também nesse sentido. E quando nós falamos também sobre política, nós direcionamos-nos a pensar logo em eleições e algo do gênero. E em casa, o que compramos, o que comemos, o que bebemos, muitas das vezes está ligado também à política, está ligado a essas questões todas que envolvem governabilidade, governo. E nós queremos, com base nesse versículo hoje, olharmos também para dentro da nossa casa e pensarmos um pouco no que estamos direcionando-nos ou usando para nos direcionar. A Bíblia é a bússola, a palavra do Senhor é que deve nos guiar, que deve nos conduzir. E sem dúvida nenhuma é preciso cada vez mais nos atentarmos para o que a palavra do Senhor tem trazido para nós, porque se não atentarmos, podemos em um momento ou outro estarmos sendo guiados, estarmos sendo governados por ímpios, por coisas, ferramentas, atitudes de ímpios. E aqui a palavra de Deus diz que quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E nos nossos tempos, quando cada vez mais as pessoas tentam dominar o outro, dominar às vezes com argumento e às vezes sem argumentos, dominar através da força, nós, crentes, cristãos, filhos do Deus Todo-Poderoso, precisamos cada vez mais estarmos alicerçados, firmados na rocha, para que não soframos de maneira nenhuma infiltrações através do inimigo ou pelo inimigo das nossas almas. Infiltrações que numa estrutura, eu estou fazendo um barraquinho ali, o pastor Crescêncio está com a gente lá, e às vezes a gente
toma cuidado com o telhado, né? E nas laterais da casa, no alicerce, a gente passa, como é o nome daquele pinche lá que a gente passou lá? Aquele pinche que a gente passa no redor da permeabilizante, para que no futuro a gente não venha nos deparar com rachaduras, com manchas, através da umidade que vai ao longo dos anos passando, e daqui um pouquinho nós estamos com um prejuízo grande lá para resolver. E na nossa vida espiritual, e olha que a palavra de Deus, ela nos coloca que aquele que constrói a sua casa na areia, sem alicerce nenhum, ele poderá ser, com os vendavais, com o vento, ser colocado no chão. A nossa vida espiritual, ela precisa estar bem alicerçada. Ninguém constrói um edifício, um grande edifício, sem ter uma boa estrutura, sem estar realmente olhando para o solo, olhando para o material. Um tempo desse caiu um prédio lá em Belém, desmoronou, matou pessoas, né? Porque não olharam para o solo. Talvez foi por isso que o pastor Cadmiel ali para o grande templo já fez a coisa para aguentar mesmo até terremoto. Porque não sabemos às vezes qual velocidade virá o vento, o que colocará de peso às vezes, e deve ser calculado no mínimos detalhes, para que a estrutura venha a ser capaz de aguentar. E na nossa vida espiritual não deve ser diferente. Porque no decorrer dessa caminhada, que nós não sabemos até quando vai, se é até amanhã, se é até depois da manhã, nós não sabemos o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, mas que nós possamos estar como as virgens prudentes, que estavam realmente preparadas, estavam abastecidas para esperar o noivo, para aguardar o noivo. E olha que quando você lê o texto falando das 10 virgens, você nota que todas elas dormiram, cochilaram quando estavam esperando. Todas elas sofreram com o passar do tempo que estava aguardando ali, cansaço, sofreram, quem sabe, desgaste. E nós, seres humanos, como somos, passamos por isso. E o noivo tardou. E Deus não quer apenas de nós os seres, super seres humanos, mas quer de nós que estejamos preparados, vigilantes, para que no momento em que Ele vir buscar a sua igreja, nós estejamos prontos para subir com Ele. Estejamos prontos para não sermos aqueles que ficarão desesperados, gritando do lado de fora, e veremos apenas as costas do Mestre. Sentiremos apenas céus distantes de nós. Por quê? Porque às vezes não preparamos a massa direito, não trabalhamos o alicerce direito, não olhamos para pequenas coisas, para coisas do dia a dia, porque a infiltração ela não aparece no primeiro momento, ela vai passando, passa dias, passa meses, e daqui um pouquinho você começa a perceber
que a parede que era de uma cor, ela não está mais daquela cor. Você começa a perceber que aquela vontade que você tinha de vir para a igreja não é a mesma do ano passado. Você começa a perceber que você que fala em línguas estranhas, já faz um tempinho que você não fala mais. Você começa a perceber que você que tirava um tempo no dia a dia para ler a Bíblia, já não tem mais aquele tempo. Você começa a perceber que tem uma mancha ali. E aí você às vezes, não, mas essa mancha é só uma manchinha. E vai passando, e vai passando, e vai passando. E daqui um pouquinho começa a trincar aquela pintura bonita que você fez. Daqui um pouco começa a cair aquela massa que foi passada. E você não se atenta, porque é só aquele cantinho. É só no meu casamento, é só na leitura bíblica, é só na oração que eu estou diminuindo um pouco porque eu estou trabalhando mais. E vai se passando, e daqui um pouco o reboco começa a cair. E aí vai indo. Porque começou com um mínimo, uma coisa mínima antes. E o que tem isso a ver com o texto que você leu? Foram coisas que foram nos governando sem que percebêssemos. Foram coisas que começou a nos governar sem que atentássemos para isso. E hoje nós estamos tanto olhando, principalmente no meio da juventude, dos adolescentes, isso não tem nada a ver, não tem importância nenhuma. Eu posso andar desse jeito, eu posso ir desse jeito porque fulano de tal faz, porque fulano de tal tem feito. Eu posso ser crente dessa forma porque o Senhor quer o coração. E aí eu vou andando, e as coisas de fora começam a governar o meu pensamento. A novela começa a governar a minha atitude. Eu não visto mais como fui criado para vestir. Eu não falo mais como fui ensinado a falar. Eu não uso mais a palavra de Deus como verdade sobre todas as coisas. Eu não olho mais para a palavra de Deus como bússola para o meu caminho. Eu olho para as outras coisas, e aí eu começo a ser governado por ímpios. Eu começo a ser governado por coisas que não visam com a santidade de Deus. E no primeiro momento a minha atitude é dizer: não tem nada a ver. Eu estou carregando a arca, eu estou levando Jesus no meu coração. E eu gosto sempre de lembrar Davi, porque Davi, quando se propôs a buscar a arca, Davi consultou A, consultou B, olhou para isso, olhou para aquilo, mas esqueceu de olhar para o jeito certo de conduzir a arca. A arca, com tudo aquilo que nós sabemos, a arca de Deus representando o Senhor. E nós temos isso em nossas vidas. Hoje não precisamos da arca construída aqui, mas nós temos os elementos, nós temos a palavra, nós temos o azeite, nós temos realmente o que precisa ser visto no cristão que está indo para o céu, que está neste mundo, mas não é deste mundo, que está andando aqui, se vestindo aqui, mas o seu pensamento, o seu coração é de quem morará no céu de glória. E quem vai morar no céu, ele é conduzido por aquele que tem a verdade. Davi vai andando e pensando: tô matando a pau, né, Jacques? Tô levando a arca adolescente do jeito maneiro de levar. Ixi, eu vou para a igreja um reteté só, eu pulo, eu choro, eu faço isso, bacana, tem música, tem na minha vida, tem isso, tem aquilo, não tá do jeito certo. E daqui um pouquinho, a palavra de Deus que diz que os bois tropeçaram. E o negócio foi tão feio que o rei ficou abismado com o que estava vendo. Aquele homem estava morto. Por quê? Porque além de ser colocado a arca no
os ombros, conduzido do jeito que a palavra do Senhor tinha determinado. E olha que era minuciosamente, desde a criação de todas as coisas que foram colocados ali, era conforme o Senhor queria para ser executado. E os bois tropeçaram, e ali teve que parar a caminhada, e ali teve que estacionar a arca, e ali teve que estacionar a caminhada para os céus daquele jovem, daquele adolescente. Por quê? Porque era uma coisinha de nada, mas o inimigo, ele está de olho nessa coisinha de nada, e precisamos fechar todas as brechas e colocar coisas dos céus, para que não venhamos ser pego no dia mau, não venhamos ser pego de surpresa pelos dias maus, mas possamos estar firmes nos caminhos do Senhor. Números, eu falei lá na congregação Monte Moriá esses dias, capítulo 9, e a partir do versículo 15. Mas antes um pouquinho em Êxodo, também vimos uma coisa interessante que eu quero frisar nessa noite. Por quê? Porque nessa era do individualismo, nessa era quando nós nos colocamos acima de muitas coisas, por causa do nosso conhecimento, da nossa intelectualidade, por causa dos nossos diplomas e etc e tal, do nosso poder aquisitivo, cada vez mais o ser humano está sendo levado a ser o dono da sua própria verdade, a querer ser guiado com os seus próprios conceitos. Ninguém mais quer ouvir ninguém quer mais ser conduzido por um líder, ser conduzido por uma pessoa que tem realmente uma direção. E aí o povo começa a fazer o que quer, o povo começa a fazer o que vem na sua cabeça. E lá em Êxodo nós encontramos, esses dias eu falei aqui, encontramos Moisés subindo ao monte, ao encontro do Senhor. E quando estava Moisés ali com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso, ele é colocado meio que no muro. Por quê? Porque o Senhor colocava para Moisés que era o povo dele, o povo que estava lá embaixo. É o meu povo, Moisés, é o meu povo que está ali, é o meu povo que está realmente nessa caminhada, que saiu para o deserto para me adorar. É o povo que viu o mar vermelho se abrir. É o meu povo, é o meu povo, é o povo que acredita em mim, Moisés. É o povo realmente que eu tenho colocado para me seguir, para que esteja debaixo da minha proteção. Mas daqui um pouquinho Moisés vê Deus falar para ele: Moisés, é preciso que você desça, como diz os adolescentes, rapidola. Porque o teu povo, como é que é, Senhor? Não está escrito lá, mas como é que é, Deus? Meu povo, é o teu povo, Moisés. O teu povo parou de fazer o que era para fazer, deixou de ser direcionado, deixou de seguir aquilo que eu propus, deixou de ser governado pelas leis, pelas diretrizes que eu coloquei para ele seguir, para ele obedecer. Mas Deus, desce, Moisés, corre, Moisés, porque o povo não é mais meu, é teu povo. E Moisés tinha deixado o povo bacana lá, tudo tranquilo, com diretrizes para fazer isso. Não é desse jeito. Mas Arão, né, tá lá, e foi conduzido a errar,
E olha que tem um texto bíblico lá, lendo esse capítulo, que quando Moisés chega para Arão, ele coloca: Arão, o que esse povo fez de tão grave para você, Arão, pegar e conduzir a ele a esse... O que esse povo fez de ruim para ti, Arão? Arão não foi o povo, porque o povo queria agora um bezerro de ouro, queria agora mudar a coisa. Esse negócio está muito quadrado, esse negócio está muito cafona, esse negócio ainda é do tempo da harpa cristã, esse negócio é do tempo ainda que se orava de joelho, esse negócio ainda é do tempo que tinha doutrina na igreja, que não podia isso, que não... Esse negócio é do tempo, é do tempo, é do tempo, é do tempo. E aí o povo está deixando de ser povo de Deus, porque muitos líderes têm deixado de falar, têm deixado de pregar, têm deixado de dizer a verdade que liberta, mesmo que não vão gostar. E lá em 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 1 a 5, diz assim para nós: pregar a palavra a tempo e fora de tempo. E lá coloca que vai chegar o tempo em que muitos não vão querer mais ouvir a verdade. Não, esse negócio não dá mais para mim, esse negócio está apertado demais, o negócio não é desse jeito que eu tenho que conduzir. Mas precisamos continuar dizendo: é para cá, é para cá, o caminho é aqui, o caminho é esse, nós devemos adorar desse jeito, nós devemos conduzir o Senhor é desse jeito, nós devemos prestar o culto é dessa forma, nós precisamos fazer assim. Ah, povo, vamos seguir para cá, porque é aqui que vai dar o milagre, é aqui que vai ter a bênção, é aqui que vai ser realmente nós levado à presença do Senhor. Mas alguns estão ficando, alguns estão preferindo bezerros, alguns estão preferindo coisinhas supérfluas dessa vida, e estão trocando, estão deixando ser governado pelas coisas desse mundo. Igreja, hoje eu, Anderson, você, que possamos sair daqui, Senhor, não deixe eu ser governado pelas adversidades, pelas coisas fora do que tu me conduziste, do que tu me predestinaste, do que tu me colocaste. Não deixa eu ser governado, ó adolescente, por novelas. Não deixa eu ser governado pela malhação. Não deixa eu ser governado por artistas. Não deixa eu ser governado por aquilo ou pela aquela coisa. Não, Senhor, eu quero ser governado por Ti. Eu quero ser, Senhor Jesus amado, servo Teu. Eu quero confiar em Ti, porque quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que Ele não se abala. Lá abaixo decanta lá, darás. Vem as tempestades, vem as adversidades, vem as críticas, vem a nova era, vem novas coisas, mas o monte está lá, o monte de Sião está lá, não se abala, ele permanece para sempre. Assim é o crente, assim é o cristão que confia no Senhor. Pode balançar, pode soprar, pode empurrar, mas eu estou firme, porque eu estou alicerçado na rocha que é Jesus. Eu estou aqui é para ir para o céu, eu não estou aqui para ficar, eu estou aqui para ser governado por quem sabe o caminho dos céus, por quem sabe o caminho da glória, e é para lá, é para Sião, e Sião está logo ali. Capítulo 9, versículo 15 nos narra uma história, irmãos, que nos leva a querer, que nos leva à precisão de estarmos debaixo da ordem do Senhor. Números capítulo 15, no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho,
e a tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial. E vai continuando sobre o dito do Senhor, o povo sobre o dito do Senhor. E você sabe sobre a nuvem, você sabe sobre essa nuvem. Oh, irmão, nós somos seres espirituais. Nós somos seres que não estamos confiando em carros e cavalos, não no que nós vemos. E hoje eu te convido pelos olhos da fé, contemplar essas nuvens, essa nuvem do Senhor sobre o seu povo, porque Ele continua sendo o mesmo. Ele não tem te deixado sozinho de dia, não tem te desamparado à noite. Ele tem te confortado, Ele tem te guardado, Ele tem te guiado, Ele tem te orientado. Muitas das vezes você não está ouvindo, você não está prestando atenção, mas Ele tem falado. Ele tem usado o pastor para falar, Ele tem usado